Estamos aqui no Ecatube com ideias sustentáveis e inteligentes para você morar bem e impactar cada dia menos o meio ambiente. Esse é o quarto vídeo sobre reforma sustentável na prática e esse aqui eu vou mostrar para vocês como analisar o ambiente para iniciar a sua reforma. Nós já temos 3 vídeos sobre o assunto, então eu sugiro a você que, se ainda não assistiu e chegou nesse vídeo aqui, primeiro você assista, tem uma playlist aqui, ó, porque esses vídeos eles foram roteirizados para um melhor entendimento. Também eu recomendo que vocês assistam um vídeo do Absab para entenderem melhor o porquê que eu falo, o que é o desconstruir a perfeição, por que eu falo tanto disso, e é uma forma de mudar o olhar de comportamento e de como isso pode impactar positivamente o meio ambiente. E aí nos últimos vídeos eu comentei dos números que a gente gera por dia de entulho, de resíduo no Brasil, são 120 mil toneladas, 70% deste número é gerado por pequenas reformas, são aquelas pequenas reformas, né, as modernizações que a gente faz na nossa casa. Isso não está incluindo mobiliário, decoração, minha gente. Então assim, esses números são muito grandes e só 20% deste número, dessas 120 mil toneladas, é destinado corretamente. Então, pensar, entender e fazer uma reforma sustentável é a única maneira da gente reduzir as 80 mil toneladas que as pequenas reformas geram todos os dias no Brasil. Também já falei sobre os modismos, as regras de decoração impostas pela indústria através da mídia e que como elas impactam diretamente nas nossas escolhas, no nosso estilo, né? A gente tem uma introdução de marketing aí em cima dos nossos gostos, escolhas, que ele vai direcionando você a quê? A consumir, a comprar. Né? Então, com esses pontos relembrados, a gente vai agora começar o nosso vídeo de como iniciar o processo da reforma sustentável. Quando eu entrei nessa casa pela primeira vez, essa casa eu tô há 2 anos, eu me apaixonei, porque ela era tudo o que eu queria, o que eu precisava, tudo que eu sonhava. Ela tinha pé direito super alto, janelões, quintal, mas faltavam 2 coisas. Uma delas era amor. E nesses 2 anos, tudo que eu fiz aqui foi relacionado a isso, né, a colocar amor aqui dentro, da minha forma, no meu estilo. Aqui a gente não tá falando sobre estilo de decoração, minha gente, a gente tá falando de comportamento. Este não é um vídeo que vai impor o meu estilo a vocês e dizer que ele é o certo. Ele é uma intenção para que vocês consigam enxergar melhor onde vocês vivem e até descobrir, redescobrir o estilo real da casa de vocês, o estilo de vocês, o que mais pode ser confortável para cada um de vocês. E aí foi isso que eu fiz, eu inseri amor aqui dentro, trabalhei para isso, sempre com a intenção de redução de resíduo, de fazer as intervenções necessárias, né, e suficientes para eu viver bem aqui dentro. Lembrando também que essa é uma casa alugada, mas que todas as dicas que eu vou passar aqui, elas são também para uma casa própria. Como eu já sei que vocês vão perguntar como é que o proprietário deixou você fazer alterações na casa alugada, geralmente isso não acontece. Eu apresentei um projeto para o proprietário, eu indiquei as alterações e benfeitorias que eu ia fazer na casa e consegui no contrato, né, a autorização do proprietário para poder fazer essas intervenções, tá bom? A segunda coisa que me faltava nessa casa, além de amor, era o quê? Uma cozinha maior, uma cozinha bacana, uma cozinha descolada. A primeira vez que eu entrei nessa cozinha,
ela me xoxou um pouco, vou ser bem sincera, porque vocês se lembram da minha cozinha de concreto, minha famosa cozinha de concreto era gigante. Eu curto cozinhar, eu tinha todo um envolvimento com a cozinha e poder cozinhar para a família, para os amigos. Então eu cheguei nessa cozinha aqui, ela não me dava nada do que a outra poderia, né, o que a outra me propiciava. Então foi uma coisa, uma adaptação, uma aceitação, e hoje a gente vive bem. Se você quiser ver alguns vídeos aqui da cozinha, tem vários, eu vou deixar um link aqui. Aí eu entrei nessa cozinha, eu queria que ela tivesse aquele clima, né, mesmo que não fosse igual, obviamente, mas eu queria, aquela cozinha, ela tem a minha característica, né, então eu queria que essa aqui também tivesse algumas características, algumas coisas que eu gosto, do meu estilo. Quando a gente entra num ambiente que não nos alegra, não nos favorece, mas pensando de forma sustentável, o que é que a gente vai fazer? Então eu vou dar o meu exemplo para vocês e aí vocês podem traduzir isso para a casa de vocês, para onde vocês estiverem comprando, alugando, se mudando, enfim, que é uma forma de vocês abrirem realmente, mudar a forma de olhar. Bom, para começar, a gente vai fazer uma análise do ambiente. Primeira coisa que você tem que fazer é entrar no ambiente e fazer uma listinha de tudo que você tem à sua disposição. No caso aqui, por exemplo, eu tinha azulejos, eram os azulejos da casa, eu tinha um piso, revestimento de piso feio, que eu não gostava. Eu tinha uma pia com granito que também não me agradava. Tinha um forro de madeira existente, alguns pontos de elétrica e assim não eram suficientes para posicionar tudo que eu precisava, e uma porta. Então essa é a minha análise dessa cozinha quando eu entrei. E assim, o ambiente de vocês, se vocês já moram, vai ter armário, vai ter cadeira, vai ter cama, vai ter sofá, enfim, todos os itens que você tem e que você quer. Não importa se você quer mudar ou não, faça a lista dos itens que você tem, tá bom? Então, depois que você fez essa lista de itens que você já tem no ambiente, você vai separá-las em 4 categorias. O que é aceitável, ou seja, o que dá para manter, dá para ficar, ok. O que pode ser modernizado ou consertado, então tem várias coisas que você pode consertar e modernizar sem ter que trocar, né? Às vezes não é tão aceitável, mas dá para alterar e deixar mais legal. O que pode ser restaurado, daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que são esses itens e o que não dá realmente para usar mais, que precisa ser trocado. O aceitável ele é mais fácil, né? Por quê? Porque são coisas que já existem e que é só dar um tapinha, é só cuidar um pouquinho que já tá resolvido, você não precisa fazer muita coisa. No caso aqui, o aceitável para mim eram as minhas paredes, né? As paredes, elas não são perfeitas, elas têm várias imperfeições na massa, mas elas estão ótimas, com uma pintura. Aí eu não precisei fazer nada, não precisa passar massa, não precisa... Esse é o item mais fácil aí da nossa lista. O que pode ser consertado ou modernizado. Então, aqui na minha cozinha eu tinha 2 pontos de elétrica, gente. 2 pontos de elétrica que, assim, eu precisava ligar a geladeira, micro-ondas, fogão. Tudo hoje usa ponto. Então, assim, eu não tinha pontos de tomada aqui. Eu tinha 2 pontos de tomada. É uma modernização, né? É um reparo aí que você precisa fazer. Então isso eu fiz aqui e no caso eu utilizei, ao invés de arrebentar a parede para gerar resíduos, o que eu fiz? A gente tem as soluções sustentáveis. Eu coloquei a tubulação externa, que é muito mais fácil, muito mais prática e muito mais barata também. Outro item que eu quis mudar, reformar, modernizar era a pia da cozinha. E eu nunca falei isso antes aqui, nunca dei essa explicação, eu acho, talvez no tour da cozinha eu tenha comentado alguma coisa, mas não dessa forma que eu vou falar pra vocês. Muita gente fala, mas por que você cobriu uma pia da cozinha de granito, de cimento? Voltando à história do que a gente quer e o que a gente gosta e o que a gente aceita, eu não gostava desse granito. Eu tenho esse direito, como você tem direito também de gostar ou não de algumas coisas da sua casa, tá certo? Porém, quando a gente fala em reforma sustentável, o que a gente pensa? Esse granito eu não gostei, mas eu consigo alterar esse granito, eu consigo modernizar esse granito, eu consigo adaptar a estética desse granito ao que eu quero, ao que eu preciso, ao meu projeto?
E quantas milhões de pias são arrancadas e jogadas no lixo como se não fossem montanhas, né? Estamos falando de jazigos, extração de mármores e granitos. Se você tiver curiosidade, busca lá no Google, jazigos de granito, impacto ambiental. E aí vocês vão entender o porquê eu sou tão contra descartar, jogar fora uma pia de granito, uma pia de mármore, arrancar mármore do piso, de parede, enfim. Porque realmente o impacto que foi causado lá na fonte é violentíssimo com o meio ambiente. Então, dar soluções para o que você já tem, para que não sejam descartados e que, melhor, que sejam adaptados ao seu projeto, que sejam adaptados ao seu estilo, essa é a intenção do design sustentável, é a intenção de uma reforma sustentável. Os azulejos aqui também, eles estavam bons, mas tinha essa parede aqui que eu queria muito dar uma cara mais industrial, mais moderna, até para lembrar da minha antiga cozinha de concreto. Então eu resolvi cobrir esses azulejos. Eles continuam aí, eles estão aí atrás do cimento, mas a característica, eu consegui mudar a estética. A estética dessa parede, ela seria outra. Então eu resolvi a minha questão estética sem gerar resíduo. Inclusive eu tenho uma playlist onde tem todos os vídeos com o uso do cimento para ajudar nossas reformas sustentáveis, sempre em parceria com a Votorantim Cimentos. Tem receita do passo a passo para cobrir azulejos antigos e também para cobrir pisos. Inclusive para pisos tem duas receitas. A mais recente eu fiz com argamassas AC3 da Votorantim e o projeto ficou mais barato e mais fácil de fazer. Cobrir azulejos e pisos antigos, gente, só para vocês terem uma ideia do porquê isso é sustentável. Quando a gente vai arrancar, trocar um revestimento da parede, é aquilo que eu falei. Você não é obrigado a gostar do que você tem em casa. Hoje a gente tem tanto material no mercado. Quais são os artifícios que podem ajudar você a resolver o seu problema estético sem gerar resíduo, né? Sem aumentar aquele número de 120 mil toneladas ao dia no Brasil. Para vocês terem uma ideia, 1 metro quadrado de azulejo arrancado da parede gera um saco de 40 quilos de entulho, de resíduo. Aí, só para vocês se ambientarem no que eu estou dizendo, nesse impacto ambiental terrível que a gente gera. Um banheiro pequeno, de 1,5 metro por 2,5, né? Um banheirinho, geralmente banheiros pequenos têm essa medida aí. Eles têm 20 metros de parede, 20 metros quadrados de parede. Façam as contas comigo. 20 metros quadrados vezes 40 quilos. Quanto dá? Tadã! 800 quilos para trocar o revestimento de um banheiro pequeno. A gente acha, imagina, você está exagerando. Eu não estou exagerando. Eu estou falando em cima de dados, gente. Eu não estou inventando essa história. A outra categoria é o que pode ser restaurado, né? E o que pode ser restaurado num ambiente? Portas, janelas, forro, piso de madeira, né? O piso de taco, piso de madeira, de tábua corrida, rodapés. Outro item que dá para fazer o restauro são metais. Mas como fazer restauração de metais? Bom, você pode pintar com spray, né? Spray metálico. E aí tem empresas que fazem o cromado de novo. Aqui em Santo André, por exemplo, onde eu moro, tem. Então dá uma pesquisada, porque às vezes próximo de onde vocês moram também pode ter. E assim, não só essa parte de instalação, de revestimento, mas também os móveis, né? A gente tem como restaurar móveis. A gente tem um volume imenso de móveis descartados. Não estou falando de imóveis, estou falando de móveis, sofá, cadeira, mesa. Aqui no canal a gente tem alguns vídeos que eu estou mostrando aos poucos para vocês sobre os bazares de usados, né? Quero mostrar para vocês com esses vídeos que o lixo de uns é tesouro para outros, né? No caso, para mim. E, na verdade, as coisas prestam muito e as coisas foram retiradas dos recursos naturais, né? Tudo que a gente tem. Restaurar móveis, trocar o tecido de um sofá, ao invés de trocar o sofá,
você está economizando não só dinheiro, mas você está economizando os recursos naturais. E é isso que eu quero que vocês entendam nesses vídeos de reforma sustentável. Voltando à questão, morar sustentável não quer dizer que você tem que morar com a casa caindo aos pedaços e toda velha e caída e com cara de antigo. Eu adoro coisas antigas, então eu gosto de manter essas características, mas tem gente que não gosta. Então cada um pode fazer a sua parte e conseguir chegar no seu estilo de decoração, prejudicando menos o meio ambiente, né? Porque a ideia é essa, jogar menos coisa fora, modernizar realmente o que é possível, e aí a gente entra na questão de descartar o que realmente não tem jeito, não dá para utilizar. Tá quebrado, não tá funcionando direito, não tem mais conserto. Eu acho que assim, a gente tem um mínimo de coisas que a gente não consegue consertar nessa vida, mas tem coisa que não dá, né? É aquilo, tem coisa que você vai ter que descartar. Por exemplo, a parte elétrica de uma casa antiga, de um apartamento antigo, às vezes você realmente precisa trocar, não tem jeito. Parte hidráulica, né? Às vezes você tem que realmente mudar uma porta de lugar. Você não precisa ficar com uma porta num lugar medonho, porque, não, eu tenho que reduzir geração de resíduo. Sim, se esse vão você vai abrir desnecessariamente, você poderia alterar o layout interno dos ambientes e manter aquela porta naquele lugar? Lógico, a gente está trabalhando todos esses vídeos para você adquirir consciência e mudar o seu olhar em relação ao todo. Então existem situações que a gente não tem o que fazer, a gente tem que realmente descartar, porém, a gente tem que descartar como? Corretamente. Bom, fazendo essa análise geral de cada ambiente da sua casa, o que você vai ter de descarte real, o que realmente tem que ir para o lixo. Não existe lixo e não existe lá fora, né, gente? Tudo é aqui dentro. Então, tudo que você vai descartar tem que ser destinado corretamente. E com consciência, que isso é muito importante. Então, lembrando, a gente não precisa viver sustentável, não precisa fazer uma reforma sustentável com a casa caindo aos pedaços. A ideia da reforma sustentável não é ter uma casa caindo aos pedaços, uma casa feia, uma casa sem estilo, sem o seu estilo. A ideia de fazer uma reforma sustentável é você entender o todo de uma forma sustentável. E quando você faz isso, você começa a realmente dar valor a cada item que você tem dentro da sua casa. O que será descartado será o mínimo. E é aí que começa a realmente funcionar o nosso conceito de reforma sustentável. É o menor impacto que você puder gerar no meio ambiente. Desde a escolha até a compra, passando pela instalação e depois a redução de resíduo de qualquer forma, de instalação de tanto de itens de revestimento, metais e tal, quanto de mobiliário, até o descarte correto. O descarte correto só é válido se ele for feito de uma forma consciente. Não adianta juntar tudo na caçamba. E essa vai ser a nossa próxima conversa, porque eu vou explicar para vocês como separar esse resíduo, onde separar esse resíduo. Érica, minha cidade não tem coleta, minha cidade não... A gente vai conversar sobre isso. Vocês vão ver que é muito mais fácil do que vocês imaginam chegar neste momento do descarte com mais respeito ao meio ambiente. Tá bom? Se gostaram desse vídeo, deem um joinha, compartilhem com os amigos e se não forem inscritos no canal, não deixem de se inscrever. Me sigam lá no Instagram, @ericacarpucci, mostro muita coisa por lá, dou muitas dicas por lá. É só. Namastê!